Que bom que você está aqui. Sério, não foi por acaso que você abriu esse vídeo nesta manhã. Talvez você tenha acordado com aquela sensação que é difícil de explicar com palavras. Um peso leve no peito, um pensamento que não saiu da cabeça desde ontem, ou simplesmente uma saudade de começar o dia de um jeito diferente, mais calmo, mais inteiro, mais conectado com algo maior do que a correria que está prestes a começar lá fora. Seja qual for o motivo que te trouxe até aqui, eu quero que você saiba de uma coisa: você está no lugar certo. Hoje nós vamos orar juntos com o coração aberto diante de Jesus, guiados pelas palavras mais honestas e mais poderosas que já foram escritas, o Salmo 51. Uma oração que nasceu da dor de um homem partido e que atravessou 3.000 anos de história para chegar até esta manhã, até a sua manhã, com uma mensagem que parece ter sido escrita especialmente para o que você está sentindo agora. Porque Deus é assim. Ele usa o que foi escrito no passado para falar com precisão no presente. Antes de a gente começar, me conta aqui nos comentários. Como você está chegando nesta manhã? Com o coração leve, com o coração pesado, ou com aquela mistura das duas coisas que a vida às vezes traz sem avisar? Eu quero saber. Cada comentário é uma oração que sobe junto com a nossa, e saber que não estamos sós nessa jornada faz toda a diferença. E se você ainda não faz parte desta família, se inscreva no canal agora, porque todos os dias tem oração nova, tem palavra nova, tem um novo motivo para começar o dia com Jesus, ao invés de começar sozinho. Ativa o sininho também, para que a primeira mensagem que você receba de manhã seja uma mensagem de fé e não de ansiedade. Agora, respira fundo, coloca a mão no coração se quiser, e vamos juntos, porque esta manhã foi feita para ser vivida na presença de Deus. Senhor Jesus, Deus de toda misericórdia e ternura infinita, eu me levanto nesta manhã com o coração rendido diante da Tua glória. Antes que o mundo ao meu redor desperte por completo, antes que o barulho do dia tome conta de cada canto desta vida, eu escolho te buscar primeiro. Eu escolho fazer deste amanhecer um altar, e do meu louvor a primeira oferenda que sobe aos teus pés, enquanto a aurora ainda pinta de dourado o horizonte. Que este momento seja sagrado, Senhor. Que cada palavra que sair do meu coração encontre eco no teu trono de graça, porque é para lá que estou olhando agora. Não para os meus problemas, não para as minhas limitações, não para as incertezas que o novo dia pode trazer, mas para Ti, que és maior do que tudo o que este dia pode conter. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Deus que não precisa de mim, mas me quer. Tu és o Criador que formou os céus e a terra com a palavra da Tua boca, que ordenou que a luz existisse e ela obedeceu sem hesitar, que separou as águas e fez surgir a vida do nada. E ainda assim, neste amanhecer, Tu diriges o Teu olhar para mim, para este ser humano frágil, cheio de imperfeições, que tantas vezes se perdeu no meio do caminho e tantas vezes retornou sem saber se seria recebido. E não é com julgamento que Tu me olhas, mas com um amor tão profundo que excede qualquer entendimento que eu possa alcançar com a minha mente finita. Por isso eu te louvo, Jesus, porque o Teu amor não é conquistado com esforço. Ele é dado, livremente, completamente, sem condição alguma que eu precise cumprir antes de ser acolhido. Nesta manhã, Pai, eu me lembro das palavras que Davi derramou no Salmo 51, com o coração partido e humilhado diante de Ti. Ele não chegou até Ti com palavras polidas ou com uma vida arrumada. Ele chegou exatamente como era, com tudo o que havia feito errado à mostra, sem máscaras, sem defesas, sem a armadura que os homens costumam usar para esconder o que realmente sentem.
E tu não o rejeitaste. Tu não viraste o rosto. Tu, que és o mesmo ontem, hoje e para sempre, abriste os teus braços para aquele homem quebrado e criaste nele um coração completamente novo. Eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo porque a tua misericórdia não tem data de validade, porque ela se renova a cada manhã como o próprio amanhecer. Pontual, fiel, chegando antes mesmo que eu seja capaz de pedi-la com palavras. Glória a ti, Jesus, que és a luz que ilumina cada manhã da minha vida sem cobrar nada em troca. Glória a ti, que és a paz que guarda o meu coração antes mesmo que eu abra os olhos e me lembre do peso que estava carregando na véspera. Glória a ti, que és o Deus que não dorme nem descansa, que velou sobre o meu descanso enquanto o mundo seguia em movimento lá fora, e que agora me convida a começar este dia ancorado não na minha própria capacidade, mas na tua presença inabalável que permanece comigo em cada hora. Que louvor digno de ti eu poderia oferecer, Senhor? Que palavras seriam suficientes para expressar a extensão da tua grandeza? Nem a eloquência de todos os anjos reunidos, nem a sabedoria acumulada de todos os sábios que já pisaram nesta terra seriam capazes de descrever adequadamente quem tu és. Mas o que eu tenho, eu te ofereço sem reservas. Este coração simples, este louvor imperfeito, esta voz que se levanta na manhã para declarar que tu és grande, que tu és bom e que este dia inteiro pertence a ti. Senhor Jesus, eu te louvo pela manhã em si, por esse presente extraordinário que muitas vezes recebo sem a devida contemplação. Amanhã é um recomeço que tu colocas nas minhas mãos todos os dias, sem falhar uma única vez. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa quantas vezes eu tropecei, quantas promessas não sustentei, quantas oportunidades deixei escorrer entre os dedos como areia. Quando o sol nasce, tu estás dizendo com toda a clareza do universo: aqui está um dia novo. Aqui está uma tela em branco. Aqui estou eu ainda ao teu lado, ainda crendo no que posso realizar através de ti. Que tipo de Deus age assim? Que tipo de amor sustenta essa fidelidade inabalável dia após dia, estação após estação, ano após ano? Só o teu, Jesus, apenas o teu. Eu te louvo, Pai, porque o Salmo 51 me ensina que a tua grandeza não está somente no poder dos teus milagres visíveis. Ela está na delicadeza silenciosa da tua misericórdia, que trabalha nos lugares onde nenhum olho humano consegue enxergar. Davi não pediu que tu demonstrasses o teu poder para os outros. Ele pediu que a tua bondade agisse dentro dele, no lugar mais íntimo e escondido do ser. E foi a ternura divina que limpou o que estava manchado, que restaurou o que estava fragmentado, que devolveu a alegria onde só havia desolação e vergonha. E eu, nesta manhã, me ponho diante de ti não apenas com necessidades na mão, mas com adoração no coração, para reconhecer em voz alta, para que os céus registrem e a terra resoeça com essa declaração: Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que não desiste. Tu és o Deus que permanece. Pai glorioso, que os teus anjos se unam ao louvor que sobe desta manhã. Que as hostes celestiais que cercam o teu trono eterno ecoem este cântico que brota do meu coração, ainda aquecido pelo sono. Tu és santo em toda a extensão do que essa palavra significa. Tu és justo sem ser cruel, misericordioso sem ser condescendente, poderoso sem ser distante, presente sem ser intrusivo. Tu és tudo o que eu precisava, antes mesmo de saber que precisava. Que privilégio inimaginável é poder chamar o Criador do universo de Pai, de Senhor, de refúgio, de lar.
Não foi uma religião que me trouxe até ti nesta manhã. Foi o amor. Foi a saudade da tua presença. Foi a certeza crescente de que o dia que começa sem te colocar no centro, não encontrará paz em lugar algum. Por mais que corra, por mais que conquiste, por mais que acumule ao longo das horas. Jesus, eu te louvo, porque tu conheces o meu nome, de uma forma que vai muito além das letras. Tu conheces o nome que está escrito na palma da tua mão, o nome que carrega cada detalhe da minha história, cada cicatriz que carrego em silêncio, cada sonho que ainda acalento nas camadas mais profundas do coração. Tu me vês completamente, e ainda assim me amas plenamente, sem hesitação, sem condição, sem restrição. Não há paradoxo maior no universo do que esse. Ser completamente conhecido e completamente aceito ao mesmo tempo. Ser visto em todos os ângulos, incluindo os mais sombrios, e ainda assim ser chamado de amado. Isso só existe em ti, Senhor. Somente em ti. Louvo-te porque o Salmo 51 não termina na confissão. Ele termina em louvor. Ele termina em transformação. Ele termina em alguém que passou pela chuva pesada e saiu do outro lado com um coração lavado e um olhar renovado. E é essa travessia que eu faço agora, nesta manhã, ao lado de Jesus. Saio do peso do que ficou para trás e entro no espaço luminoso do que tu ainda vais realizar. Louvo-te antes de ver. Louvo-te antes de entender. Louvo-te enquanto ainda aguardo com uma fé que não oscila ao vento das circunstâncias. Porque a fé que te agrada não é aquela que canta depois de receber a resposta, mas a que canta enquanto o milagre ainda está a caminho. Que este louvor que sobe dos meus lábios nesta manhã seja como incenso subindo diante do teu trono, Senhor. Que o perfume desta adoração chegue até ti e te traga a satisfação de ver um filho que te busca antes de buscar qualquer outra coisa. Tu habitas no louvor do teu povo, e por isso eu construo aqui e agora uma morada para ti com cada palavra que pronuncio. Este coração aberto é o espaço que te ofereço para habitar sem restrições. Entra, Jesus. Entra neste dia antes que ele se abra para qualquer outra coisa. Que a tua presença seja tão real que eu a sinta em cada decisão, em cada palavra, em cada encontro que este dia ainda vai me reservar. Glória a ti, Pai, que és eterno e imutável, enquanto tudo ao meu redor muda constantemente. Glória a ti, Filho, que vieste ao mundo para que eu pudesse ter vida, não apenas existência, mas vida em toda a sua plenitude e profundidade. Glória a ti, Espírito Santo, que habitas em mim e transformas o meu gemido em oração, quando as palavras não chegam. Trindade Santa, recebe o meu louvor desta manhã como a primeira flor que abre ao sol, simples diante da imensidão do teu ser, mas oferecida com todo o amor que este coração é capaz de reunir. Tu mereces toda a honra que existe. Tu mereces este dia inteiro. E eu te dou, com alegria genuína, com gratidão que transborda, com a certeza de que começar o dia com Jesus é começar o dia com a vitória já garantida antes mesmo do primeiro passo. Que a paz do teu Espírito desça agora sobre mim, como o orvalho que cobre a terra nas primeiras horas da manhã. Que ela penetre cada pensamento ainda adormecido, cada preocupação que tentou se instalar antes que o dia tivesse nome, cada ansiedade que o amanhã costuma trazer antes mesmo de chegar. Eu não quero apenas atravessar mais um dia. Eu quero caminhar neste dia com Jesus ao meu lado, sentindo o calor da tua presença a cada passo, ouvindo a tua voz a cada esquina, encontrando a tua graça em cada momento, onde a minha força humana chegar ao seu limite.
Este é o meu louvor desta manhã, Senhor. Este é o meu coração aberto diante de Ti, com tudo o que tem e com tudo o que ainda precisa de Ti para se tornar inteiro. Senhor Jesus, ainda aquecido pelo louvor que acabei de oferecer a Ti, eu sinto que preciso ir mais fundo. Preciso ir além das palavras bonitas e das declarações de fé que soam bem nos lábios. Preciso chegar até o lugar onde a dor real mora, onde as lutas verdadeiras se escondem, onde as manhãs nem sempre chegam como presentes, mas, às vezes, chegam como fardos, que pesam antes mesmo que o dia ganhe forma. E é exatamente para esse lugar que eu te convido agora, Senhor, porque o louvor que não passa pela honestidade é decoração. Mas o louvor que nasce do lugar mais vulnerável do ser humano, esse sim é adoração verdadeira. Esse sim chega até ti como o perfume mais precioso que existe. Pai, há manhãs que acordar dói. Há manhãs em que o peso do que ficou ontem está sobre o peito antes que os olhos se abram completamente. Há manhãs em que o Salmo 51 não é apenas uma bela oração da Escritura. Ele é o único idioma que o coração consegue falar. Porque é o idioma de quem está cansado de fingir que está bem, de quem está exausto de carregar sozinho o que deveria ter entregue a ti há muito tempo. E eu te louvo por isso, Jesus. Eu te louvo porque tu criaste um Davi que não escondeu sua dor atrás do trono ou da coroa. Tu criaste um homem que derramou tudo diante de ti, sem filtro, sem edição, sem a versão apresentável que mostramos ao mundo. E tu chamaste esse homem de alguém segundo o teu próprio coração. Que revelação extraordinária essa é! Que libertação imensa está escondida nessa verdade. Eu te louvo, Pai, porque tu és o Deus que aguenta a minha honestidade. Não preciso chegar até ti com o sorriso ensaiado de quem tem tudo resolvido. Não preciso fingir que cada manhã é leve, que cada amanhecer me encontra com fé inabalável e coração sereno. Há manhãs em que a fé está mais parecida com um fio de esperança do que com uma chama acesa. Há manhãs em que a paz que teço parece não encontrar o caminho até o fundo do meu coração. Como se as paredes erguidas pela preocupação e pelo cansaço fossem espessas demais para deixá-la entrar. E ainda assim, Senhor, eu te louvo, porque é justamente nessas manhãs que a tua fidelidade se revela não como sentimento, mas como fato inabalável. Independente do que eu sinto, tu ainda és Deus. Independente do que eu vejo, tu ainda és soberano. Independente do que eu compreendo, tu ainda tens tudo nas tuas mãos. Jesus, eu quero te falar sobre o cansaço que algumas manhãs carregam. Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. É o cansaço da alma, o esgotamento que se instala quando a vida pede mais do que a gente acredita ter para dar. É o cansaço de quem tenta ser forte para tantas pessoas ao mesmo tempo que esquece que também precisa de força. É o cansaço de quem carrega culpas antigas que teimam em acordar junto, de quem ouve a voz da condenação antes de ouvir a tua voz de misericórdia. E nesse cansaço, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque Davi conheceu esse mesmo esgotamento quando escreveu o Salmo 51. Ele estava no fundo de si mesmo, olhando para o que havia feito e para o que havia se tornado. E ainda assim encontrou fôlego para levantar os olhos até ti. Eu te louvo, porque esse mesmo fôlego está disponível para mim agora, nesta manhã, neste exato momento em que me permito ser honesto diante de ti. Pai glorioso, eu te louvo pela tua paciência diante das minhas repetidas imperfeições. Quantas vezes eu disse que mudaria e não mudei completamente? Quantas vezes me levantei com intenções genuínas de fazer diferente
e me deitei no fim do dia com a sensação de ter repetido os mesmos padrões? Há uma frustração profunda em ser humano, Senhor, em saber o que é certo e ainda assim lutar para fazê-lo, em desejar a paz e ainda assim permitir que a ansiedade reine por horas seguidas. Paulo descreveu isso com uma precisão devastadora, quando disse que o bem que quer fazer, não faz, e o mal que não quer, esse pratica. E eu me reconheço nessas palavras, Jesus. Não com desespero, mas com a humildade de quem sabe que precisa de Ti em cada respiração. Não apenas nos momentos grandes e dramáticos da vida, mas nos momentos pequenos e cotidianos, onde o caráter realmente se forma. Eu te louvo, Senhor, porque o Salmo 51 não me pede para minimizar o peso do que carrego. Ele me ensina a trazê-lo até Ti sem reduzir sua magnitude. Davi não disse que o que havia feito era pequeno. Ele não relativizou. Não buscou comparações que o fizessem parecer menos culpado. Ele disse: "O meu pecado está sempre diante de mim." Essa é a confissão mais corajosa que existe. Olhar para o que pesa e não desviar o olhar. Não enterrar sob camadas de distração, mas trazer para a luz com a confiança de que a luz de Deus não foi feita para condenar, mas para purificar. E eu faço isso agora, Pai. Eu trago para a Tua luz cada peso desta manhã, cada sombra que teima em seguir o dia, cada voz que sussurra que não sou suficiente, que não estou à altura, que já falhei vezes demais para ser realmente restaurado. Jesus, eu te louvo pelas manhãs difíceis que me ensinaram a depender de Ti de um jeito que as manhãs fáceis jamais conseguiriam. Existe uma pedagogia divina na dificuldade que levou anos para eu começar a enxergar. Nas manhãs em que tudo corria bem, eu às vezes me esquecia de Te buscar com urgência. Afinal, o barco navegava sem aparentes tempestades. Mas nas manhãs em que o peso era real e a dor era concreta, era nesses momentos que eu Te encontrava de uma forma que transcendia qualquer experiência anterior. Era nessas manhãs que o Teu rosto se tornava mais claro, que a Tua voz se tornava mais próxima, que a Tua presença deixava de ser conceito teológico e se tornava realidade vivida, sentida, experimentada, com uma intensidade que não tem equivalente em nenhuma alegria humana. Pai, eu Te louvo porque Tu não recuas diante da minha dor. Há pessoas que se afastam quando a conversa fica pesada, quando as perguntas sem resposta aparecem, quando o choro não tem explicação clara. O mundo ao meu redor muitas vezes não sabe o que fazer com a dor. Oferece soluções rápidas, conselhos genéricos, desconforto disfarçado de conforto. Mas Tu, Senhor, Te aproximas. Tu Te moves em direção ao que está partido. Tu escolhes sentar no chão junto com quem caiu, não para dar respostas prontas, mas para fazer companhia naquele espaço onde as palavras são insuficientes e a presença é tudo. E nesta manhã, ao reconhecer minha dor diante de Ti, eu estou exercitando exatamente isso. A confiança de que Tua presença é suficiente, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Senhor Jesus, eu Te louvo pelo que o Salmo 51 revela sobre o Teu coração, que Tu desejas a verdade nas partes íntimas, não a performance religiosa, não as palavras corretas pronunciadas no tom correto, não a aparência de devoção que impressiona os homens, mas deixa Teu coração frio. Tu queres a verdade, a minha verdade, mesmo que ela seja bagunçada, mesmo que ela seja contraditória, mesmo que ela carregue as marcas de tudo o que ainda não foi resolvido em mim. E eu Te ofereço isso agora, Pai. Esta é a minha verdade desta manhã. Eu preciso de Ti mais do que minhas palavras são capazes de expressar.
Eu sou mais frágil do que gosto de admitir. Eu carrego mais do que deixo os outros ver. E ao mesmo tempo, eu acredito, com tudo o que tenho, que tu és exatamente o que eu preciso para atravessar não apenas esta manhã, mas cada momento do dia que está por vir. Eu te louvo, Jesus, porque a dor não tem a última palavra quando tu estás no centro da história. Davi podia ter ficado para sempre definido pelo seu pior momento, e o mundo ao seu redor provavelmente tentou fazê-lo. Mas tu escreveste um capítulo diferente para ele, um capítulo que transformou o homem que havia caído no autor dos salmos mais consoladores que a humanidade já conheceu. Que ironia divina extraordinária essa é, Senhor! Que forma poderosa de redimir o que parecia perdido para sempre. E eu me apego a isso nesta manhã. A certeza de que tu também estás escrevendo capítulos novos, sob as páginas que eu considerei encerradas de forma definitiva. Pai, que o louvor que sobe desta parte mais honesta e vulnerável do meu coração seja ainda mais precioso para ti do que o louvor fácil dos momentos de abundância. Que tu recebas esta adoração que nasce não do lugar onde tudo está bem, mas do lugar onde ainda há feridas sendo curadas, onde ainda há batalhas sendo vencidas um dia de cada vez, onde ainda há manhãs que chegam pesadas, mas encontram um coração decidido a te buscar mesmo assim. Porque é aí que o verdadeiro louvor se forma, não na ausência da dor, mas dentro dela, através dela, apesar dela. E esse louvor, Senhor, nenhuma circunstância tem poder de calar, porque ele não vem das circunstâncias, ele vem de um lugar mais profundo, um lugar onde a tua verdade é mais real do que qualquer coisa que os meus olhos conseguem enxergar. Aqui estou, Jesus, com tudo que sou e com tudo que ainda preciso me tornar, com a dor e com a fé caminhando lado a lado dentro de mim nesta manhã, com o peso reconhecido e ao mesmo tempo com os olhos voltados para ti, que és o único capaz de transformar o que é pesado em leveza, o que é sombrio em luz, o que é cansaço em renovação genuína. Este louvor nasce do fundo, e é do fundo que ele sobe até ti com a força de quem descobriu que a adoração verdadeira não precisa esperar que tudo esteja perfeito para acontecer. Ela acontece agora, ela acontece aqui, ela acontece exatamente onde eu estou. Senhor Jesus, saindo daquele lugar de honestidade e vulnerabilidade, onde me permiti ser completamente real diante de ti, algo se move agora no interior do meu ser. É como se a confissão tivesse aberto uma porta, como se a rendição tivesse despertado uma força que eu não sabia que ainda estava em mim. E é desse lugar que eu me levanto agora, Pai, não com arrogância humana, não com a confiança de quem acha que tem tudo sob controle, mas com a ousadia santa de quem sabe em quem crê, de quem conhece o nome que está acima de todo nome, de quem entende que o louvor não é apenas expressão de alegria, mas também é arma de guerra espiritual, é escudo contra toda força que tenta roubar a paz desta manhã, antes mesmo que o dia se desdobre completamente. Eu declaro nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que este dia pertence a Deus. Eu decreto sobre cada hora que ainda está por vir, que a presença do Senhor vai diante de mim, como coluna de fogo que ilumina o caminho, e consome todo obstáculo que tenta se erguer contra o plano divino para esta vida. Assim como Davi proclamou no Salmo 51, que queria que os seus lábios fossem abertos para que a sua boca anunciasse o louvor de Deus, eu abro a minha boca agora com autoridade espiritual e decreto: o louvor é a minha linguagem nesta manhã. O louvor é a minha estratégia neste dia. O louvor é a minha resposta
para tudo o que o inimigo planejou contra a minha paz, contra a minha alegria, contra a minha comunhão com Jesus. Senhor, eu te louvo com uma intensidade que vai além das palavras educadas e das orações sussurradas. Eu te louvo com tudo o que tenho de voz, de fé, de determinação, porque tu mereces um louvor que não pede licença, um louvor que não se intimida diante das circunstâncias adversas, um louvor que se levanta exatamente quando tudo ao redor tenta empurrar para baixo. Eu me recuso a entrar neste dia curvado pelo peso da ansiedade, quando tenho o privilégio de entrar nele erguido pela força do teu nome. Eu me recuso a permitir que o espírito de desânimo, de preocupação, de condenação, roube as primeiras horas desta manhã, porque essas horas foram consagradas a ti, foram separadas para o teu louvor, foram guardadas para esse encontro sagrado que nenhuma força do mundo visível ou invisível tem autoridade de interromper. Jesus, eu clamo nesta manhã pelo coração puro que Davi pediu no Salmo 51. Não um coração melhorado, não uma versão levemente ajustada do que já existe, mas um coração completamente novo, criado pela tua mão, formado segundo o teu desejo, pulsando no ritmo da tua vontade. Eu decreto que o coração que começou esta manhã, pesado e cheio de resíduos do passado, vai terminar este dia limpo, leve, renovado pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Eu decreto que a paz, que excede todo o entendimento, não é apenas uma promessa escrita num versículo. Ela é uma realidade que estou recebendo agora, que está descendo sobre cada camada do meu ser, como a chuva que cobre a terra seca e transforma o deserto em jardim. Eu me levanto contra toda voz de condenação que tenta gritar mais alto do que a tua voz de misericórdia nesta manhã. Eu me levanto contra todo pensamento que diz que já errei vezes demais para ser restaurado. Eu me levanto contra toda mentira que sussurra que Deus está cansado de mim, que a paciência divina tem um limite que já foi ultrapassado, que este dia vai ser igual a todos os outros. Essas vozes são mentiras, Jesus. Essas vozes não têm autoridade sobre uma vida que foi comprada pelo teu sangue precioso, sobre um coração que escolhe te buscar, mesmo quando está cansado, sobre uma alma que encontrou no Salmo 51 a prova eterna de que a tua misericórdia alcança todo o abismo e a tua graça não tem fundo mensurável. Pai, eu declaro paz sobre esta manhã, em nome de Jesus. Paz sobre a mente que ainda tenta processar 1000 coisas ao mesmo tempo antes que o sol esteja completamente no alto. Paz sobre o coração que carregou ontem mais do que deveria ter carregado sozinho. Paz sobre os planos deste dia que eu ainda não consigo ver com clareza. Paz sobre os relacionamentos que precisam da tua cura e da tua sabedoria para seguir em frente. Paz sobre tudo o que está fora do meu controle e que jamais deveria estar sob o meu controle, porque foi feito para estar nas tuas mãos desde o início. Senhor Jesus, eu te louvo com uma fé que declara a vitória antes de ver o resultado. Eu te louvo com uma confiança que escolhe confiar no teu caráter quando as circunstâncias ao meu redor narram uma história diferente. Assim como Davi cantou os teus louvores, mesmo depois de ter conhecido o fundo do poço, eu canto agora, não porque tudo já está resolvido, mas porque tu que prometeste és fiel e a tua fidelidade não depende da consistência da minha fé. Ela depende da consistência do teu caráter, que é imutável, inabalável, eterno. Eu decreto sobre este dia que começa. Os planos que o Senhor tem para mim são planos de paz e não de calamidade. São planos de futuro e esperança. Eu decreto que o Espírito Santo vai me guiar em cada decisão, vai me dar sabedoria em cada conversa difícil, vai me lembrar da tua palavra no momento exato em que eu mais precisar ouvi-la.
Eu decreto que a alegria do Senhor é a minha força neste dia. Não uma alegria superficial, que depende de tudo correr bem, mas a alegria profunda e inabalável, que nasce da certeza de que Deus está comigo, que Deus está por mim, que Deus está trabalhando em tudo para o meu bem. Jesus, eu clamo pelo derramamento fresco do Teu Espírito Santo sobre esta manhã. Que o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio, que o mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos no cenáculo e transformou homens com medo em homens com fogo, que o mesmo Espírito que Davi implorou que não fosse retirado dele, que esse Espírito se mova agora sobre cada área da minha vida com poder de transformação. Que ele renove a minha mente onde o pensamento está torto. Que ele restaure a minha alegria onde o tédio e o peso se instalaram. Que ele acenda de novo a chama onde a frieza tentou se estabelecer. Eu louvo-te, Pai, com a força de quem entendeu que o louvor muda a atmosfera antes de mudar a circunstância. As cadeias de Paulo e Silas não se abriram antes do louvor. Elas se abriram durante o louvor, enquanto eles ainda estavam presos, enquanto a situação ainda era a mesma aos olhos humanos. E eu aprendo com isso nesta manhã, Senhor. Eu louvo antes da mudança visível, porque o louvor não é a reação ao milagre. O louvor é o ambiente onde o milagre acontece. Tu te moves no louvor do teu povo com um poder que nenhuma outra coisa consegue ativar da mesma forma. Eu decreto que este dia vai ser marcado pela tua presença de uma forma que eu vou sentir e reconhecer. Decreto que cada momento em que eu me lembrar de te buscar vai ser um momento de renovação de forças. Decreto que as palavras que saírem da minha boca hoje vão ser palavras temperadas com a graça que vem de passar o início do dia em comunhão contigo. Decreto que a paz que recebi nesta manhã vai permanecer como uma âncora dentro de mim. Mesmo quando as horas ficarem agitadas, mesmo quando as notícias não forem as que espero, mesmo quando os desafios aparecerem sem aviso. Senhor Jesus, que o Salmo 51 seja tatuado no meu coração, nesta manhã, de uma forma que eu leve por todo o dia. Que quando a tentação de me condenar aparecer, eu lembre que tu criaste em Davi um coração novo. Que quando a tentação de desistir chegar, eu lembre que tu restauraste a alegria da salvação naquele homem partido. Que quando a sensação de estar longe de ti tentar se instalar, eu lembre que tu nunca afastaste o teu rosto de quem te busca com sinceridade. Nunca, em nenhum momento da história, em nenhuma circunstância, por mais sombria que fosse. Pai, eu te louvo com guerra santa nesta manhã. Louvo-te contra o espírito de ansiedade que tenta governar as primeiras horas do dia. Louvo-te contra o espírito de pressa que rouba a contemplação e transforma a manhã em corrida antes mesmo de começar. Louvo-te contra todo espírito que tenta me fazer esquecer de ti no meio da rotina, que tenta me fazer trocar a comunhão pela urgência, a oração pelo pragmatismo, a paz pela produtividade vazia. Eu decreto que esta manhã, consagrada a ti, vai reverberar por todo o dia e vai produzir frutos que eu ainda não consigo ver, mas que estão sendo semeados agora, em cada palavra de louvor que sobe até o teu trono. Que os céus se abram sobre este dia, Jesus. Que a tua graça chova sobre cada área que está ressecada. Que a tua sabedoria ilumine cada caminho que parece escuro. Que a tua paz guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, como um soldado fiel que não abandona seu posto independente do que aconteça ao redor. Eu sou mais do que vencedor através daquele que me amou antes que eu tivesse qualquer razão para merecer esse amor. Esse é o meu louvor,
Essa é a minha declaração. Esse é o fundamento sobre o qual este dia inteiro vai ser construído. Senhor Jesus, chegando até aqui nesta oração, eu sinto algo diferente dentro de mim. Aquilo que começou como uma manhã comum foi se transformando em encontro sagrado a cada palavra pronunciada, a cada verdade reconhecida, a cada decreto de fé lançado contra as forças que tentavam roubar a paz deste dia antes que ele tivesse chance de florescer. E agora, neste momento final, eu não chego até ti com pedidos. Eu chego com o coração transbordando de gratidão por tudo o que já está feito, por tudo o que já está garantido, por tudo o que ainda está por se manifestar, mas que a fé já enxerga com uma clareza que vai além dos olhos físicos. Esta é a parte mais poderosa de qualquer louvor. Aquela em que a vitória é declarada antes de ser vista, em que o obrigado é dito antes que a resposta chegue, em que o coração decide confiar completamente na fidelidade de um Deus que nunca falhou e que nunca falhará. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã que me foi dada como presente inestimável, antes que eu fizesse qualquer coisa para merecê-la. Obrigado por cada respiração que encheu meus pulmões enquanto eu dormia, por cada batida do coração que continuou fiel enquanto eu estava inconsciente do mundo. Obrigado porque enquanto eu repousava, tu trabalhavas, preparando o caminho, movendo peças invisíveis, abrindo portas que ainda nem vi e fechando outras que teriam me feito mal se eu tivesse entrado por elas. Obrigado porque a tua fidelidade não descansa quando a minha consciência descansa. Ela permanece ativa, presente, vigilante sobre tudo o que me pertence e sobre tudo aquilo que pertence às pessoas que carrego no coração. Eu te agradeço, Jesus, pelo Salmo 51, que atravessou milênios para chegar até esta manhã e me encontrar exatamente onde eu estava. Obrigado porque Davi não guardou essa oração para si. Ela foi preservada, transmitida, copiada de geração em geração. Atravessou guerras e exílios e perseguições. Sobreviveu a impérios que desapareceram e a civilizações que foram apagadas da memória do mundo. E chegou até aqui, até este momento, até este coração que precisava exatamente das palavras que ele contém. Que cuidado extraordinário é esse, Senhor! Que providência minuciosa e amorosa, que faz com que a oração de um rei arrependido, escrita há 3.000 anos, seja a voz exata que eu precisava ouvir nesta manhã, para me lembrar de que a tua misericórdia nunca muda de endereço. Eu declaro vitória sobre esta manhã, em nome de Jesus. Esta manhã já foi vencida. Este dia já tem dono, e o dono é o Senhor dos Exércitos, o Deus que nunca chega atrasado, o Jesus que já estava no meu amanhã, antes que eu chegasse ao fim do meu hoje. Eu declaro que a paz que busquei nesta oração não vai embora quando eu me levantar desta comunhão. Ela vai comigo como roupa que visto, como perfume que permanece, como presença invisível mas real, que vai me acompanhar em cada reunião, em cada conversa, em cada decisão, em cada momento de silêncio e em cada momento de barulho ao longo deste dia abençoado. Obrigado, Pai, porque tu já respondeste antes que eu terminasse de perguntar. Obrigado porque a paz que pedi já está sendo derramada sobre mim enquanto essas palavras ainda saem dos meus lábios. Obrigado porque o coração novo que Davi pediu no Salmo 51 é o mesmo coração novo que tu estás formando em mim dia após dia, manhã após manhã, encontro após encontro. Não de uma vez, não de forma instantânea que dispensa o processo, mas com a paciência de um escultor que sabe exatamente o que está fazendo, que vê no bloco de pedra uma obra-prima que ainda não apareceu para os olhos de ninguém mais, e que trabalha com precisão e amor em cada detalhe,
sem pressa que comprometa a perfeição do resultado. Eu te agradeço, Jesus, pelas manhãs que ainda virão depois desta. Obrigado pelas amanhãs que ainda não chegaram, mas que já estão guardadas nas tuas mãos, com todo o cuidado que somente tu és capaz de oferecer. Obrigado pelas respostas que ainda estão a caminho, pelos milagres que já saíram do teu trono em direção à minha vida, e que estão chegando no teu tempo perfeito, não no tempo da minha impaciência humana. Obrigado porque cada detalhe da minha história está sob a tua supervisão amorosa. E não há nada, absolutamente nada, que aconteça comigo, que seja surpresa para ti, ou que esteja fora do alcance da tua capacidade de redimir. Eu declaro que sou um filho amado do Pai Celestial, e que esse amor não flutua de acordo com o meu desempenho espiritual. Declaro que a alegria da salvação, que Davi pediu que fosse restaurada, também é restaurada em mim nesta manhã. Não como emoção que vai embora com a primeira dificuldade do dia, mas como certeza profunda e inabalável, que permanece mesmo quando as circunstâncias não cooperam com a fé. Declaro que o Espírito Santo que habita em mim é mais forte do que qualquer pressão externa que este dia possa exercer sobre a minha paz, sobre a minha fé, sobre a minha capacidade de enxergar a mão de Deus se movendo, mesmo nas situações mais complicadas. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que chegará a mim hoje. Obrigado porque tu as colocarás no meu caminho com propósito. Algumas para que eu seja instrumento da tua graça nas vidas delas, outras para que elas sejam instrumentos da tua graça na minha. Que eu seja sensível o suficiente para enxergar os dois tipos de encontro. Para não deixar passar despercebido o momento em que alguém precisa de uma palavra de encorajamento, que só o teu Espírito em mim pode oferecer. Que eu seja a paz que busquei nesta manhã para quem cruzar o meu caminho hoje, ainda procurando a paz que ainda não encontrou. Eu te louvo, Jesus, porque tu transformas tudo. Tu transformas a manhã pesada em encontro precioso. Tu transformas a dor reconhecida em adoração genuína. Tu transformas o clamor em declaração de vitória. Tu transformas a fragilidade humana em território onde a tua força se manifesta com ainda mais clareza. Tu transformas o Salmo 51, que nasceu da pior noite da vida de Davi, no salmo mais cantado, mais orado, mais amado por milhões de pessoas ao longo de toda a história da humanidade. Se tu fizeste isso com a dor de Davi, se tu redimiste aquele momento e o transformaste em herança espiritual para gerações, tu fazes o mesmo com cada manhã difícil que eu trouxe até ti, com honestidade e fé. Obrigado, Pai, porque eu sei que o dia que começa em louvor é diferente. Não diferente porque vai ser perfeito ou sem desafios. Diferente porque vai ser atravessado com uma perspectiva que só a comunhão matinal com Jesus é capaz de dar. Os mesmos problemas parecerão menores quando vistos de dentro da tua presença. As mesmas incertezas carregarão menos peso quando carregadas nas tuas mãos ao invés das minhas. As mesmas pessoas difíceis serão vistas com olhos mais pacientes, quando esses olhos tiverem passado tempo contemplando a paciência infinita que tu tens comigo todos os dias, sem exceção. Eu declaro que este é um dia de paz, paz que não depende de notícias boas, paz que não está condicionada às circunstâncias favoráveis, paz que não será roubada por conversas difíceis, por trânsito lento, por planos que mudaram sem aviso, por pessoas que não agiram como eu esperava. Esta paz é sobrenatural. Ela vem de ti, ela permanece em ti, ela é sustentada por ti. E eu a recebo agora, completamente, sem reservas, sem a desconfiança de quem achou que era bom demais para ser real.
É real, Senhor. É real porque Tu és real. É sólida porque Tu és o fundamento mais sólido que existe. Eu faço um compromisso diante de Ti nesta manhã, Jesus. Quando este dia terminar, quando a noite chegar e eu me preparar para descansar novamente, eu vou olhar para trás e reconhecer os Teus sinais nele. Vou procurar os momentos em que a Tua mão foi evidente, os instantes em que a Tua graça operou de formas que eu não poderia ter orquestrado sozinho. As pequenas misericórdias que ficam escondidas na rotina para quem não aprendeu ainda a enxergá-las. E vou te agradecer por cada uma delas, porque um coração grato é um coração que encontra Deus em todo lugar, e eu quero ter esse coração. Quero que o Salmo 51 não seja apenas uma oração que faço pela manhã, mas uma postura de vida que carrego em cada hora, em cada estação, em cada circunstância. Senhor, eu te dou este dia inteiro, cada hora, cada minuto, cada decisão, cada palavra, cada silêncio. Que em tudo o que fizer hoje, Tu sejas glorificado. Que em cada ação e em cada reação, a paz que recebi nesta manhã seja visível para quem me observa. Que as pessoas que cruzarem o meu caminho percebam que há algo diferente, não porque eu seja diferente de forma extraordinária, mas porque aquele que vive em mim é extraordinário, e a sua presença transforma o ordinário em sagrado, o comum em especial, o dia de semana em oportunidade de louvor. Que este dia seja uma extensão desta oração, Senhor. Que o louvor não termine quando eu fechar os olhos desta comunhão e abrir a porta para o mundo lá fora. Que ele continue nas atitudes, nas escolhas, na forma como eu tratarei cada pessoa que cruzar o meu caminho. Que a paz que pedi se torne a paz que ofereço. Que a misericórdia que recebi se torne a misericórdia que pratico. Que o coração novo que Davi pediu no Salmo 51 se manifeste em mim não apenas neste momento de oração, mas em cada momento do dia que está por vir. Porque é aí, na vida concreta e cotidiana, que o louvor verdadeiro se prova real. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esta oração. Obrigado por este encontro que nenhuma pressa do mundo conseguiu impedir. Obrigado por ser o Deus que se deixa encontrar por quem te busca, que se deixa conhecer por quem se aproxima, que se deixa amar e que ama de volta com uma intensidade que excede tudo o que o coração humano consegue imaginar. Eu saio desta oração diferente de como entrei, mais leve, mais firme, mais certo de quem Tu és e de quem eu sou em Ti. E isso, Senhor, é o maior milagre de qualquer manhã. Se essa oração tocou o seu coração esta manhã, eu quero que você saiba que não foi coincidência. Deus sabe exatamente o que você precisava ouvir hoje. E Ele usou este momento para te lembrar que você nunca está sozinho, que a sua misericórdia se renova antes mesmo que você abra os olhos, e que cada manhã que começa com Jesus é uma manhã que já começou vencida. Guarda isso contigo ao longo do dia de hoje. Quando a pressão aparecer, quando o cansaço bater, quando a paz que você sentiu aqui parecer distante, lembra do Salmo 51. Lembra que o Davi mais quebrado da história foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E lembra que esse mesmo Deus está olhando para você agora com esse mesmo olhar de amor que não muda, não falha, não desiste. Se essa oração fez diferença na sua manhã, me conta aqui embaixo nos comentários. Pode ser uma palavra só. Tocou, chorei, obrigada. Porque cada comentário é uma chama que acende outra. E juntos a gente constrói uma comunidade de fé que começa cada dia de joelhos antes de começar de pé. Se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma oração esperando por você. E eu não quero que você perca nenhuma delas. Ativa o sininho
para que o primeiro sinal que o seu celular te der de manhã seja um convite para começar o dia com Deus, ao invés de começar com a ansiedade do mundo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de paz esta manhã. Você nunca sabe qual coração está esperando exatamente por isso. Que Deus abençoe cada passo do seu dia, cada pensamento da sua mente, cada batida do seu coração. Até amanhã, e que amanhã a gente se encontre de novo aqui, com mais uma manhã nova e mais uma misericórdia que se renova. Que Deus abençoe a todos. Amém. Quantas vezes me levantei com intenções genuínas de fazer diferente e me deitei no fim do dia com a sensação de ter repetido os mesmos padrões? Há uma frustração profunda em ser humano, Senhor, em saber o que é certo e ainda assim lutar para fazê-lo, em desejar a paz e ainda assim permitir que a ansiedade reine por horas seguidas. Paulo descreveu isso com uma precisão devastadora, quando disse que o bem que quer fazer, não faz, e o mal que não quer, esse pratica. E eu me reconheço nessas palavras, Jesus. Não com desespero, mas com a humildade de quem sabe que precisa de Ti em cada respiração. Não apenas nos momentos grandes e dramáticos da vida, mas nos momentos pequenos e cotidianos, onde o caráter realmente se forma. Eu te louvo, Senhor, porque o Salmo 51 não me pede para minimizar o peso do que carrego. Ele me ensina a trazê-lo até Ti sem reduzir sua magnitude. Davi não disse que o que havia feito era pequeno. Que bom que você está aqui. Sério, não foi por acaso que você abriu esse vídeo nesta manhã. Talvez você tenha acordado com aquela sensação que é difícil de explicar com palavras. Um peso leve no peito, um pensamento que não saiu da cabeça desde ontem, ou simplesmente uma saudade de começar o dia de um jeito diferente, mais calmo, mais inteiro, mais conectado com algo maior do que a correria que está prestes a começar lá fora. Seja qual for o motivo que te trouxe até aqui, eu quero que você saiba de uma coisa: você está no lugar certo. Hoje nós vamos orar juntos com o coração aberto diante de Jesus, guiados pelas palavras mais honestas e mais poderosas que já foram escritas, o Salmo 51. Uma oração que nasceu da dor de um homem partido e que atravessou 3.000 anos de história para chegar até esta manhã, até a sua manhã, com uma mensagem que parece ter sido escrita especialmente para o que você está sentindo agora.